graça e a paz a todos, uma boa noite. Meus amados, hoje eu queria falar sobre depressão. À luz da Bíblia, à luz de Salmos 142, versículo 7, onde Davi diz: tira a minha alma do cárcere. Nessa manhã, quando eu estava lendo a Bíblia, deparei-me também com um capítulo da Bíblia, do livro de Salmos, capítulo 13. Eu queria compartilhar rapidamente esse salmo com vocês, onde Davi passou por uma depressão. Davi passou por muitas dificuldades na vida. Davi estava sendo perseguido para ser morto pelo seu próprio filho. Havia um momento em que ele se sentia abalado e desamparado, mas sempre recorreu a Deus. O Salmo 13 é um desses momentos desesperador pelos quais Davi passou. Ele escreveu igualmente outros salmos também, o Salmo 32, Salmo 38, que fala também da depressão. Mas vamos estudar hoje o Salmo 13 e um olhar eloquente para o assunto de luta e depressão. Até quando te esquecerás, Senhor? Olha só o que Davi falou. Até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração, cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? E Davi falou: atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Se alegrará o meu coração, cantarei ao Senhor, porquanto me tenho feito muito bem. Esse é o Salmo 13, versículo 1 ao 6. Um dos muitos aspectos da Bíblia que eu aprecio muito é o fato de que é dolorosamente honesta em sua escrita. Nesse salmo, Davi está claramente deprimido. Ele se sente abandonado por Deus e pessoalmente perdido. O Senhor está distante e os inimigos terrenos de Davi estão perto. Ele está com medo, tanto para a sua vida terrena e sua alma eterna. Eu pergunto a você: já aconteceu isso com você? Você já passou por isso? Algum dos seus familiares já passou por isso? O que eu notei, no entanto, é a mudança da voz de Davi para o final do salmo. No seu ponto de depressão absoluta ou pensamentos destrutivos, Davi tomou 3 decisões, meus amados. Davi tomou 3 decisões para superar a sua depressão. A primeira decisão que Davi tomou aqui mesmo no Salmos 13 foi confiar em Deus. Davi confiou na misericórdia de Deus, meus amados. Mesmo durante os tempos em que ele se sentia abandonado por Deus, Davi escolheu confiar em Deus como refúgio. Deus é Deus e digno de nossa confiança. Não importa o que estamos sentindo, não importa o quão escuro ficou para Davi, aparentemente a ponto de uma depressão suicida, ele ainda escolheu confiar em Deus com sua vida e bem-estar, meus amados. E a segunda sugestão que Davi procurou foi alegrar-se no Senhor, nosso Deus. Em segundo lugar, Davi escolheu alegrar-se no que ele sabia sobre Deus. Embora as coisas sejam escuras e Deus parecia distante para Davi, ele muda da depressão para a alegria na salvação que Deus prometeu para ele.
Nós vemos este ensino também na carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18. Davi mostra o que Paulo ensinava mais tarde no Novo Testamento. Não importa as suas circunstâncias, se alegre. Paulo escreveu as palavras de alegrai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos literalmente da prisão. Ele entendeu a pressão que estava sobre Davi e repetiu as mesmas palavras. Davi resolveu, meus amados, adorar a Deus. Em terceiro lugar, Davi era adorador. Davi era homem segundo o coração de Deus. Ele caiu em depressão, o que é difícil para qualquer um de nós. No entanto, ele não ficou lá. Ele escolheu adorar a Deus. Em vez de buscar em si mesmo a autopiedade, igual muitas pessoas fazem, um tipo de autoadoração em si mesmo. Nós somos criados não para adorar a nós mesmos, adorar a homem, mas para adorar a Deus. Eu acredito nisso em todas as fibras do meu corpo. Quando nós estamos adorando a Deus, vamos adorar alguma coisa. Esta adoração pode vir de forma de materialismo, luxúria, avareza, gula, ou muitos outros vícios que tendem a curvar-se. Aqui Davi escolheu fazer sua adoração a Deus vivo, ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao verdadeiro eu sou. Ficar longe do medo da depressão. Foi o que Davi fez, uma boa escolha. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que nós encontramos um bom plano para lidar com a depressão e medo neste salmo. Sim, precisamos do conselho e ajuda de outras pessoas quando estamos presos e atolados em depressão. No entanto, na verdade, nos elementos de confiança em Deus, regozijando-se em qualquer circunstância em que nos encontrarmos, e adorar a Deus com todas as suas forças, mesmo no meio de uma depressão, em vez de adorar a nós mesmos por meio de dúvida ou de autopiedade em nós, e até mesmo outra versão. A depressão é grande, meu irmão e minha irmã, mas Deus é ainda maior. Podemos optar por confiar, exulte e adore mesmo no meio das nossas mais horas sombrias. Eu já vi isso na vida de cristãos perseguidos em diferentes partes do mundo. Eu já vi isso em amigos, em familiares, durante a dor horrível de luto pela morte de seus entes queridos. Cristo prometeu que Ele nunca vai deixar ou abandonar-nos. Mesmo quando nós não o sentimos, Ele está presente. Vamos confiar nele, nesta realidade. Alegre-se em sua bondade e viver vidas de verdadeiros adoradores de Deus, meus amados. E o que é depressão? Depressão é uma doença que afeta principalmente o humor psicológico. Entretanto, ele não se restringe a isso, mas afeta a saúde do deprimido por completo, o corpo, os pensamentos e a forma de compreender e se relacionar com o mundo. A depressão faz com que o indivíduo seja acometido por uma sensação de tristeza profunda, falta de alegria, desânimo e desinteresse. Dependendo do grau da depressão, meus amados, até mesmo as coisas que as pessoas mais gostavam de fazer se tornam cansativas e enfadonas. A depressão é a imperfeição no amor. Para poder amar, temos que ser capazes de nos desesperarmos antes as perdas. E a depressão é o mecanismo desse desespero. Quando ela chega, destrói o indivíduo e finalmente ofusca sua capacidade de dar ou receber afeição. Ela é a solidão dentro de nós
se torna manifesta e destrói não apenas a conexão com os outros, mas também a capacidade de estar em paz consigo mesmo. Quando estão bem, certas pessoas amam a si mesmas, algumas amam a outras. Há quem ame o trabalho, há quem ame a Deus. O amor, meu irmão, nunca nos abandona, mas nós abandonamos o amor. Na depressão, a falta de significado de cada empreendimento e de cada emoção, a falta de significado da própria vida se tornam evidentes. O único sentimento que resta nesse estado de espírito de amor é a insignificância. A vida é repleta de tristeza. Pouco importa o que fazemos, no final todos nós vamos morrer. Cada um de nós estamos presos à solidão de um corpo independente. O tempo passa e o que passou nunca voltará. A dor é a nossa primeira experiência de desespero nesse mundo. E ela nunca nos deixa. Ficamos com raiva de sermos arrancados do ventre confortável. E assim que a raiva se dissipa, a depressão chega para assumir o seu lugar. Mesmo as pessoas que se apoiam em uma fé, lhes promete uma existência diferente no além, não pode evitar a angústia nesse mundo. O próprio Cristo foi um homem dos sofrimentos. Talvez a depressão possa ser descrita como um sofrimento emocional que se opõe sobre nós, contra a nossa vontade. A depressão não é apenas muito sofrimento, mas sofrimento demais pode virar depressão. A depressão, meus irmãos, é um dos problemas sociais mais graves do mundo atualmente. A depressão ela pode atingir todas as pessoas, raças, todos os credos religiosos. A depressão ela chega para o pobre e também para o rico. A depressão ela chega para o doutor e também para o iletrado. Ela chega para o adolescente e também para o idoso. Não importa a sua crença, a depressão ela pode te alcançar. Você deve saber que a depressão é a principal causa de suicídio no mundo inteiro. Mas é importante alertar vocês que mais pessoas se matam do que são mortas no mundo. Em outras palavras, há mais suicídios do que assassinatos. Há um grande mal entendido sobre depressão, principalmente, meus irmãos, nos redutos chamados de evangélicos. Muitos pastores dizem que depressão é demônio. Quando a pessoa fica deprimida, segundo eles, essa pessoa está tomada por espíritos malignos que oprime, que deprime, e a pessoa deprimida precisa de libertação. Lida apenas no campo espiritual da pessoa. Eu quero dizer para você que esta interpretação, meus irmãos, é equivocada e tem trazido consequências dolorosas para muitas pessoas, que além do drama da depressão precisa levar a carga pesada de uma culpa, como se essa pessoa tivesse possessa ou endemoniada sob efeitos do demônio. Isso é um erro, isso é um equívoco, isso é uma interpretação completamente errada. Muitas pessoas também dizem que depressão é pecado. Dizer que depressão é pecado é uma limitação de definição, porque a depressão é uma doença e precisa ser tratada, irmãos. E nós devemos encará-la como tal, como ela é. E dessa forma nós entendemos que depressão deve ser tratada com remédios, com terapia e com fé. Tem um escritor, um jornalista dos Estados Unidos, Andrew Solomon, no seu livro O Demônio do Meio-Dia, ele disse essas palavras: depressão é como você engolir
o seu próprio funerário 2 vezes. Depressão é como você vestir uma roupa de madeira, que ela vai te apertando. Depressão é como um parasita. Depressão é algo que tira o seu vigor, que rouba a sua alegria, que sufoca a sua paz, que embaça os teus olhos, que tortura você emocional, física e espiritualmente. Quando a pessoa depressiva diz que quer morrer, na verdade ela não quer morrer. Ela que está enfrentando uma dor tão profunda, uma angústia que aperta de uma forma tão forte em seu peito, que ela não vê outra saída, ela não vê alternativa, e a única saída que ela vê é a morte. Na verdade, ela não quer morrer, ela quer viver, mas como ela não vê outra saída, ela prefere a morte. Mas eu quero falar para você que a depressão tem cura. Eu peço a você, procure um médico, um psiquiatra, de boa recomendação. Tome o seu remédio certinho, porque depressão é uma doença. Busca a terapia certa. E busque também uma igreja onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade. Busque apoio de pessoas que amam verdadeiramente a Deus, meus irmãos. E que amam você também. Aí você vai entender que a depressão tem o seu círculo. Ela não vai durar para sempre na sua vida. Saiba de uma coisa, Deus pode tirar a sua alma do cárcere, assim como Ele tirou a alma de Davi. Deus pode trazer resposta para a sua dor. A saída não é o suicídio. O suicídio é um engano. A saída não é a morte, meus irmãos. Você não pode aliviar essa dor matando a você mesmo. Você não pode destruir a você mesmo buscando libertação desta dor que aflige a sua alma. Eu queria te dizer, existe uma resposta, existe uma saída, existe uma luz no fim do túnel, existe uma esperança. Coloque a sua esperança nas mãos de Deus, entregue a sua vida a Jesus. A palavra de Deus, meus amados, diz que o profeta de Deus, Elias, ele teve um momento da sua vida, ele enfrentou um momento difícil da sua vida, ele enfrentou uma depressão. Elias, ele queria morrer, ele disse: basta, eu fiquei sozinho, eu não sou melhor do que os meus pais. Mas Deus disse para ele: não, Elias, você não está sozinho. Tem 7.000 que ainda não dobraram os seus joelhos. O melhor da sua vida não ficou para trás. Não, você está querendo morrer, Elias, mas você não vai morrer. Não, você não vai morrer, Elias. Assim Deus falou para Elias: eu vou te levar para o céu comigo, sem você passar pela morte. Deus tratou de Elias, Deus cuidou de Elias, meus irmãos. E Deus levou Elias arrebatado para o céu com ele. Que glória, meus irmãos. No livro de João, para a gente terminar, a Bíblia diz que se o nosso coração, se o meu coração, se o seu coração, meu irmão, minha irmã que está ouvindo agora, acusar você, a Bíblia diz que Deus é maior do que o seu coração e conhece todas as coisas. E a Bíblia segue dizendo: amados, se o nosso coração, se o meu coração, se o seu coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então eu peço a você agora, confie em Deus. Assim como Deus cuidou dos seus discípulos, assim como Deus cuidou do apóstolo Paulo, assim como Deus cuidou dos seus profetas, de Elias, cuidou de Daniel, assim como Deus cuidou de Davi, assim como Deus tratou e levou eles para o céu,
assim também Deus quer fazer conosco, meus amados. Então não olhe para a depressão, olhe para Deus. Não olhe para o medo, não fique trancado no seu quarto, saia dessa vida. Procure um tratamento sério, como eu falei para vocês. Procure um homem de Deus, procure um pastor, um homem de Deus que possa cuidar de você, meus amados. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu peço a vocês também que leiam essas passagens no Salmo 13. Leia também o Salmo 51 e leia o Salmo 142. Que Deus abençoe todos vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Deus abençoe.